Saudações pessoal, meu nome é Wellington. Estarei iniciando aí a gravação do primeiro vídeo a respeito dos conceitos fundamentais de estática, e com o passar do tempo os outros professores também estarão gravando. Bem, nesse primeiro momento eu vou fazer uma introdução mostrando aqui alguns conceitos a respeito da evolução dos máquinas e mecanismos, onde elas foram totalmente dependentes aí da mecânica, né? O que é a mecânica? A mecânica é um ramo das ciências físicas que trata dessa parte de repouso e movimento dos corpos quando sujeito à ação de forças. Quando está aplicada à engenharia, a mecânica, didaticamente, ela pode ser dividida em duas áreas de estudo. Seria a estática, né, e a dinâmica. Só para conceituar aqui, o mecanismo é um sistema de elementos unidos, organizados aí para transmitir de maneira pré-determinada os movimentos. Como exemplo, eu menciono aqui esse carrinho, onde o rapazinho faz um movimento de vai e vem e transmite esse movimento para as rodas, e mesmo equipamentos de musculação, né, onde você faz o movimento e transmite o movimento para a parte do corpo que você está malhando, no caso. E as máquinas, basicamente a ideia é a mesma, entretanto você tem energia, ou seja, você tem mais potência ao fazer a transmissão de movimento. No caso aqui nós temos aqui uma retroescavadeira e mesmo aqui uma máquina, uma concepção dos primeiros automóveis, né? Então é interessante deixar essa parte bem destacada, a diferença de mecanismo e máquinas, que será importante ao longo do curso. A estática, dando mais ênfase a ela, que é o objeto desse curso, ela refere-se ao equilíbrio de um corpo, que está em repouso ou se move a velocidade constante. Nesse caso aí eu dou exemplos aqui: as pontes, pequenas edificações, esse tipo de ponte em treliça, mesmo as edificações aqui, no caso a cúpula de uma igreja. Qual que é a ideia? É que essas edificações tenham uma certa, como fala, tem que estar em repouso, estático, não pode estar havendo em movimento. Entretanto, tem aí pode ter muito grau de liberdade, porque as estruturas, embora não sejam rígidas na prática, mas é importante que tenha um repouso ou velocidade constante. Embora tem que ter outras considerações a ser levada em conta no caso de alguns abalos sísmicos ou mesmo dilatação térmica. Então a gente vai estar vendo isso aí, os tipos de apoio que algumas estruturas necessitam. A dinâmica, por outro lado, né, ela já envolve aí um movimento acelerado dos corpos, né, e aí a gente pode subdividir ainda a dinâmica, o estudo da dinâmica, em cinemática, onde a gente só considera aí o movimento, a parte geométrica do movimento, desconsidera as forças que o causaram, e a cinética, onde a gente já tem que considerar as forças do sistema. E esse estudo é importante justamente na parte aí no caso da cinemática, dos movimentos, por exemplo, aqui no pinhão coroa, ou no caso aqui movimentos mais complexos aqui de engrenagens, dentro de um redutor de velocidade, aqui um ventilador. Então, antes de partir para a cinética, é interessante fazer um estudo acerca dos movimentos, no caso seria a cinemática. Bem, aqui é a parte fazer um contexto histórico, de uma maneira simples, mostrando que a estática ela está intimamente ligada aqui ao desenvolvimento da dinâmica e da mecânica dos materiais. A estática seria uma referência para o desenvolvimento dessas outras duas áreas aí da mecânica, onde aqui nós temos aqui o esboço de uma parte de uma treliça, né? As reações de apoio mesmo com aqui a força-peso. Temos aqui o círculo de Moore, onde isso aí é amplamente estudado aqui na parte de mecânicas dos materiais, e mesmo aqui um exemplo dos rolamentos, engrenagens ou catracas, mostrando a parte que é amplamente utilizada aqui na dinâmica.
Então essas três áreas são bem intrincadas, são bem, como é que fala? Estão bem correlacionadas. Então é interessante saber essa parte da estática, que para as outras duas áreas vai ser o discente que saber ter essa base muito boa de estática. Para dinâmica e mecânicos dos materiais fica bem mais tranquilo. Aqui é interessante destacar que aqui do livro do Plecha, a estática é uma base justamente para um curso posterior o estudante está abordando temas da dinâmica e da mecânica dos materiais. Então a estática é muito importante, tem que ser, ela é essencial para que depois os conceitos de dinâmica e mecânica dos materiais sejam desenvolvidos, seja aprendido com maior desenvoltura pelo discente. Bem, dando continuidade ainda no contexto histórico, então a gente vai estar falando aqui sobre os primeiros, né, os pioneiros, essa parte de estudo, dos, tanto na parte de equilíbrio, estabilidade de edificações, quanto o movimento dos corpos, né, que esse estudo já é bem antigo, onde os principais estudiosos foram os filósofos e, na sequência, os engenheiros. Então, partiram da parte de estudaram ciências puras, depois com aplicação na produção aí de edificações, pontes. Então é interessante aqui só para relembrar o papel que esses primeiros cientistas desenvolveram e forneceram base para da engenharia de hoje. De esclarecimento, né? Um dos pioneiros aí são Aristóteles, né? Que estabeleceu aí os conceitos básicos do momento de uma força e seus efeitos de equilíbrio, no qual a gente menciona aí, por exemplo, o estudo das alavancas. Ele teve essa genialidade, né, de considerar essa parte da estática. Então, como aí a gente tem uma vantagem mecânica quando aplica esse conceito de alavanca. Um outro filósofo, né, que estudou bastante também é o Arquimedes, onde ele já postulou aí os axiomas, leis e postulados baseado na observações experimentais de alavanca. Ele também foi um dos pioneiros aí no estudo, no caso da hidrostática, da mecânica dos fluidos. Então, você vê que a parte de estática e essa parte de experimentação, de observação experimentais, já é bem antiga, né? E essa foi a base que a gente até hoje utiliza para poder projetar certos componentes ou edificações que considera essa parte da estática. Leonardo da Vinci também postulou os equilíbrios de força suportados por duas cordas e conduziu aí os experimentos das estruturas, dos materiais estruturais. Ele foi um grande inventor, tem vários outros desenvolvimentos. Ele também aqui, no caso, ele já esboçou aqui, no caso, a ideia de um rolamento com esferas, justamente para atenuar o efeito do atrito. Então ele foi um dos grandes inventores. Parte da estática também se deve aos conhecimentos do Leonardo da Vinci. Galileu Galilei, ele desenvolveu uma teoria aí bem mais acurada na resistência de vigas, além de outras façanhas que ele fez. Mas aqui eu cito essa parte da resistência em vigas, onde ele destacou bem o papel da estática, e a partir daí foi se desenvolvendo e aprimorando mais os conceitos aplicados à estática. Continuando ainda no contexto histórico, um dos grandes, as leis, a elaboração das leis foi Isaac Newton, e ele que formulou as leis do movimento e juntamente com o desenvolvimento do cálculo diferencial, isso favoreceu aí o desenvolvimento da mecânica, tornando ela uma base bastante sólida para o desenvolvimento e aplicação da engenharia. Os conceitos, né? Os conceitos nas primeiras leis. Aí, no caso da primeira lei, uma partícula permanece em repouso ou continua
a se mover numa linha reta com uma velocidade constante se não houver nenhuma força externa agindo sobre ela. Aqui é o exemplo do cotidiano, por exemplo, do ônibus, onde quando há uma frenagem brusca, nós tendemos a manter o movimento do ônibus, com o movimento do ônibus. Então acho que boa parte das pessoas já passaram por isso. Então basicamente seria uma abordagem mais moderna da primeira lei de Newton. A segunda lei já envolve essa equação que é muito fundamental. Os somatórios das forças é igual a massa vezes a aceleração, né? E a aceleração de uma partícula é proporcional a essa força resultante, atuando sobre ela e é na direção dessa força. Então essa lei aqui é amplamente aplicada, não só na estática como na dinâmica. Então entender essa segunda lei também é essencial para o nosso estudo. A terceira lei já envolve ação e reação entre dois corpos, né? E aí as forças de ação e reação entre os corpos que interagem são iguais em magnitude, em direção oposta e coloniária, ou seja, está na mesma linha. Aqui eu tenho o cavalo que, por exemplo, está tentando arrastar aqui essa pedra, né? Então a mesma força que ele faz sobre a pedra faz sobre ele no sentido de ação e reação. Aqui é a mesma coisa esses dois bonecos fazendo aqui a força sobre uma corda. Bem, esses princípios de Newton foram mais expressos de maneira diferente. Outros pesquisadores, né, desenvolveram, como D'Alembert, Lagrange e Hamilton. Eles também chegaram a certas conclusões, igual a Isaac Newton. Entretanto, tem outros postulados, foi expresso de uma maneira diferente. Então, outros pesquisadores, no caso cientistas, já estão trabalhando nessa mesma linha. A gente tem uma abordagem um pouco diferente de Isaac Newton. Bem, independente dos conceitos, da abordagem, é interessante aqui definir outros termos, por exemplo, como espaço. Aqui eu usei o livro do Flash e ele destaca aqui, por exemplo, o que é espaço. Para ele seria aí um conjunto de todas as posições que um ponto pode ocupar no nosso universo. É uma maneira bem mais didática, mas é importante ter essa noção, o que é o espaço. E em função do espaço ser tridimensional, as três coordenadas, aliás, essas três variáveis chamadas de coordenadas são necessárias para localizar um ponto no espaço. Aqui tem mostrando aqui o primeiro quadrante, o plano XY, o plano XZ e o plano YZ. Então é interessante essa abordagem, porque em abordagem em 3 dimensões é essencial que entendamos essa parte de vetorial. No caso aqui temos, por exemplo, uma velocidade do ponto O. Então temos aqui as 3 dimensões, o eixo x, y, z, e aqui os versores, os vetores unitários i, j e k, dos respectivos módulos, valores aqui de vx, vy e vz. Então essa é uma nomenclatura amplamente utilizada aqui na parte de estudo mesmo da estática em 3 dimensões. Aqui um exemplo interessante, que essa aplicação importante é bem aplicada. Por exemplo, aqui nós temos uma máquina de medição tridimensional. Ela utiliza aqui, são mancais aerostáticos. E ela, quando você faz a medida aqui de algum componente, ela vai dar essa configuração em 3 dimensões. Então você pega tanto largura, comprimento e profundidade. Então é interessante, lá no caso tem a identificação de cada máquina, tem a sua identificação dessas coordenadas x, y, z. O tempo aqui fornece uma medida de evento, da sequência de eventos. Então é importante também esse conceito aqui, embora não necessariamente para estática, mas aqui eu já estou trazendo essa parte aqui que alguns problemas, no caso posteriormente para dinâmica. É interessante saber essa definição bem simples, mas fundamental, principalmente aqui no caso da mecânica clássica que a gente fala.
É massa, quantidade de matéria ou material de um objeto, né? Aqui eu estou mostrando o quilograma padrão, que é um cilindro de platina e irídio guardado aqui na França, só para mostrar aqui o padrão da massa, né? Que é a quantidade de um objeto e tem como padrão esse platina e irídio que está guardado aí, o quilograma padrão. Corpo rígido é uma definição de um corpo ideal. Isso aqui não existe na prática, mas para algumas abordagens de alguns exercícios é interessante você considerar o corpo rígido, ou seja, é um corpo não indeformável, porque caso há alguma deformação, o corpo já tem que ser considerado, aliás, aí já tem que fazer um estudo, uma abordagem mais na resistência dos materiais ou a disciplina de mecânica dos materiais. Então aqui, para fins de um estudo na estática, a gente considera um corpo ideal, ou seja, um corpo rígido, onde não há essa deformação quando sujeita a carga. Bem, pessoal, aqui outros conceitos essenciais aqui para gente é a definição de escalar e vetor, né? No caso, o escalar é uma grandeza caracterizada por um único número. Aqui tem um exemplo da temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. Essa primeira figura à esquerda. E aqui, no caso, a pressão dentro de uma panela de pressão, onde com um único número a gente define a condição de estado do que está sendo avaliado. Então o escalar é justamente essa, é uma grandeza onde se caracteriza por um único número, um número. O vetor, no caso, já é uma entidade que precisa de módulo, sentido e direção. Então a gente precisa definir essa direção e sentido, bem como o seu módulo, para poder identificar um vetor. Então é interessante saber essas propriedades, essas grandezas, para fim de, quando for trabalhar com exercícios mais complexos, a gente definir se vai mexer com a parte escalar ou com a parte vetorial de determinado evento, no caso. Então a gente tem que levar em consideração essas definições aqui que são extremamente importantes. Bem, pessoal, outras três grandezas importantes, principalmente para a parte de dinâmica, embora vamos tratar da parte de estática, mas a parte aqui, no caso, a posição, velocidade e aceleração, são exemplos de vetores, né? Então aqui eu estou dando um exemplo da velocidade, que é a variação do espaço de um corpo, a variação que um corpo faz aí no espaço por tempo, e a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então aqui são alguns exemplos dos vetores que a gente pode, isso aqui mais precisamente trabalhando lá na dinâmica. Força é uma ação capaz de produzir movimento de um objeto. Aí eu estou mostrando o dinamômetro, mostrando o valor de no caso aí está sendo a força peso, mostrando o valor da força exercida pelo peso quando acoplado a essas diferentes massas. Para muitos propósitos, uma força pode ser categorizada como força de contato ou força de campo. Aqui no força de contato, isso aí vai ser muito interessante quando for estudar, por exemplo, elementos de máquina, que é importante. No caso da força de contato, quando os dois corpos se tocam. Em geral, as forças de contato são distribuídas sobre uma área finita. No caso aqui, nós estamos vendo um livro sobre a mesa, e aí as componentes, no caso da força, do peso, da normal e da força de atrito, da direita para a esquerda, no caso. Forças de campo, a gente já fala aí a respeito no caso aqui do campo eletromagnético, ou mesmo através do espaço aí, no caso a força gravitacional, ou seja, o objeto está sob a ação de um campo, ou campo gravitacional, ou campo eletromagnético, ou mesmo magnético. Tá isso aí. As grandezas físicas, né, tem interessante aqui que elas têm unidade padrão, né, sabendo utilizar aí. Normalmente a gente adota o sistema internacional. As três grandezas básicas aí estão o comprimento, o tempo e a massa. E essas aí são as três básicas. Mas existem outras
Na realidade são 7, existem outras 4, mas aqui para fins da estática e da dinâmica, mais precisamente para estática, nós temos aí a massa, o tempo e o comprimento, que é em metro, quilograma e segundo. Outro ponto interessante que é salientar aqui, embora não seja decorar, mas pelo menos o quilo, mili, micro e nano é interessante a pessoa saber para fins de exercício. Então aqui eu estou mostrando aqui o fator de modificação dos principais prefixos utilizados aí no sistema internacional, que é os que a gente mais utiliza aí. Você tem o mega, o quilo. Em algumas ocasiões é interessante que a gente vai ter que fazer essa conversão de unidades, às vezes vem no sistema internacional, ou alguns exercícios, ou mesmo questões de prova, já não trabalha com o sistema internacional. Muitas vezes aqui no caso está em milho por hora. Então existem tabelas que a gente pode estar utilizando aí a conversão direta, mas é bom saber essa ferramenta aqui, que de forma prática seria a conversão em cadeia. É relativamente simples, mas se a gente não tomar cuidado, pode errar. E se errou uma parte logo no começo do exercício, ou mesmo no concurso aí, pode atrapalhar a gente na resolução dos exercícios. Isso aqui são simplesmente coisas práticas, e conforme a gente vai fazendo exercício, a gente vai recapitulando aí de maneira mais prática. E pessoal, aqui o exercício é relativamente simples, usando a conversão em cadeia. Vou deixar isso para fazer uma aula só para resolução de exercício, então no primeiro momento eu não vou estar resolvendo isso aqui agora não. A mesma ideia aqui, para poder transformar em milímetro quadrado para polegada quadrada, então eu vou estar resolvendo isso também posteriormente. Aqui também, transformar aqui de watts para HP, a gente vai estar fazendo isso de uma maneira mais, se bem que vai ter exercícios que automaticamente a gente vai ter que fazer essa conversão, então é muito simples essa parte que compensa estar passando mesmo. Aqui chegou uma parte interessante, que é a parte de vetores. Bem pessoal, aqui uma abordagem mais matemática, né, do que é o tensor, né, o que é o vetor no caso. Vetor nada mais é que um tensor de grau 1, né? O que é esse grau 1? Quando você pega aí e trabalha com a parte de tensor, é muito aplicada essa parte de tensor, muito aplicada na parte de mecânica dos materiais. Quando você trabalha com tensor deformação, tensor tensão, então é daí que vem essa definição. Tensor é um conjunto de entidades geométricas que satisfaz as regras básicas da matemática e da física, justamente para generalizar a noção de escalar, vetor e matriz. Então o que é o escalar? O escalar é um tensor de grau zero, ou seja, quando você leva uma variável elevada a zero, ou seja, vai dar 1, e 1 é o suficiente, ou seja, uma grandeza é suficiente para caracterizar o escalar. No caso do vetor, que é 3 elevado a 1, você precisa de três grandezas para poder caracterizar um vetor, que seria o módulo, o sentido e a direção. Aqui um exemplo simples, né? Só mostrando aqui alguns vetores, as suas direções e suas respectivas sentidos. Mas eu quero chamar a atenção principalmente aqui nessa parte do espaço, né, XYZ, onde nós temos aqui um ponto aqui saindo de XYZ para outro ponto, né, com a força no caso de XYZ. Então é interessante saber essas nomenclaturas de XYZ, ou depois a gente vai estar falando dos versores unitários, né, que é IJK, justamente para poder definir qual o sentido e a direção dos vetores, que isso aqui vai ser muito importante para a parte de resolução de exercícios em, por exemplo, treliças espaciais, ou mesmo outros componentes
que esteja no espaço. Então é bem interessante tá, entendendo essa parte aqui de vetor. Aqui só relembrando aí, no caso, os conceitos básicos aí da soma vetorial de dois vetores. Você tem aí o método polígono, tem outras maneiras de você estar fazendo a parte da resultante, que a gente vai usar muito essa parte de decomposição de vetores ou resultantes. Bem, aqui só mostrando aqui algumas propriedades, né, da soma de vetores, onde nós temos aqui a lei comutativa, a lei associativa, subtração e a lei do paralelograma, que pode ser utilizada aí para como é que fala, dimensionar aqui, no caso, a soma de dois vetores PQ, onde é relativamente simples. Então, o pessoal já deve ter visto isso em física, a física básica, onde já deve ter, e em geometria analítica também, o pessoal trabalha muito bem essa parte. Então aqui é só para relembrar mesmo como que é feita a soma vetorial aqui e algumas propriedades. Nesse slide, mesma ideia do slide anterior, mostrando aqui, ó, como pode ser abordado aqui a soma para mais de um vetores, né, de um vetor. Aqui temos o vetor PQS, né, onde temos aqui o ponto em comum. Então a gente pode usar aqui a regra do polígono, relativamente simples também. Aqui é uma abordagem mais visual para a gente estar relembrando essa parte de soma de vetores. Aqui é interessante também, as leis é bem aplicada, a gente utiliza muito a lei do seno e cosseno, quando alguns mecanismos apresentam essa parte de um triângulo. Então é interessante a gente mencionar que essas leis são bem aplicadas, principalmente na parte de treliça espacial e treliça no plano. Então a gente utiliza muito isso aí. Então é interessante o pessoal estar recordando a respeito dessas leis, tanto do seno quanto a lei dos senos e a lei dos cossenos. Aqui novamente está nos vetores ainda, a parte de trigonométrica, porque a gente aqui utiliza para mexer com as componentes, como eu disse aqui, ó, nós temos aqui o vetor PQS e suas componentes, tanto em x e y, no caso está no plano. Então é interessante saber visualizar essas componentes aqui desses vetores, porque depois a gente vai utilizar isso no espaço e aí pode ser meio complicado se não entender essa parte no plano, porque no espaço chato. Aqui no caso a ideia é mostrar a resultante, no caso em x e y, somando as componentes tanto em x e y aí dos vetores PQS, então com as respectivas orientações, para chegar justamente numa resultante. Que no caso aqui, ó, foi separada a resultante aqui em y, x, aqui são os versores, né, unitários. Então separou o que é em x, o que é em y, somou. Aí você tem aqui a resultante em x, que é o somatório das forças em x, e RY também é o somatório das forças em y. Chegamos nessa representação aqui, e por fim você consegue fazer o cálculo da resultante desse sistema de forças. No caso são 3 tipos de forças, e aí você tem as componentes, separa em x e y para esse caso, e acha a resultante da força do sistema, no caso dessa partícula. Esse slide é basicamente mostrando aqui a fórmula trigonométrica, né, onde a gente trabalha aqui com seno, cosseno e tangente, né, e demonstrar que uma componente do vetor é a projeção do vetor em um eixo. Então aqui só para especificar, temos aqui um vetor A, né, e aí a projeção da componente em x e temos a projeção em y. Então basicamente você rebate isso nos eixos que você adotou, o eixo referencial, né? E aí por meio de trigonometria você determina a componente em x ou y, ou mesmo a resultante. No caso, se for força, aqui no caso aceleração. Então é interessante, é importante saber definir bem a projeção
dos eixos conforme a pessoa for adotar no exercício. Aqui esse slide é uma representação básica aqui da soma de vetores, um exercício simples que a gente vai estar resolvendo aí no momento oportuno. Então não vou preocupar muito com isso aqui nesse primeiro momento. E aqui é um exercício que a gente vai estar fazendo aí, gravando uma outra aula, a partir dessa aula aqui. Aí eu vou estar fazendo os exercícios a respeito da aplicação desses conceitos de trigonometria, de força, de escalar e vetor, para poder a gente consolidar essa parte base, para aí sim a gente tá abordando uns assuntos mais complexos na parte de estática. Então eu termino aqui essa apresentação. Se o pessoal gostou da aula aí, dá um like pra gente aí e compartilha, que logo logo eu estou disponibilizando mais vídeos com resolução de exercício. Valeu, pessoal.